Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste podcast vamos falar um bocadinho da Volta à Lombardia, o principal acontecimento no mundo do ciclismo desta última quinzena, também das provas de preparação que nos levaram até ele. Depois vamos falar um bocadinho das inevitáveis, de um tema inevitável da despedida dos grandes nomes que nos abandonaram nesta última semana, dos resultados do sistema de despromoção e vamos, como sempre, fazer um pequeno desafio interno aqui entre nós para ver se nos chateamos uns com os outros. Começamos então pelas clássicas italianas que servem anualmente de preparação para o último momento do ano. E começamos aqui pelo Giro della Emilia, que foi se calhar a mais espetacular de todas estas provas. É uma prova já clássica, sempre com 2 km a 9%, passados uma série de vezes, a subida é bastante dura. E este ano, pela primeira vez na sua carreira, tivemos Henrique Mas a ganhar uma clássica, uma etapa de um dia, e ainda por cima, frente a Tadej Pogacar. Sim, sim, que foi o que aconteceu. O Mas estava mais forte nessa prova. O Pogacar, normalmente nas provas antes da Lombardia, não está ainda na sua melhor forma. E o Giro de Emília destas clássicas todas de Itália, é aquela em que a força acaba por fazer maior diferença e não tanto a tática ou o sprint, por exemplo. Por isso, sim, o Mas vem de uma forma incrível da volta à Espanha. Talvez, provavelmente, a melhor forma de sempre da sua carreira. E conseguiu levar essa clássica para casa. Destaques ainda para Ruben Fernandes, que eu nem sei bem quem é, e Thomas Globe, estreante de 21 anos, que correu a época toda no Sub-23 e que veio agora a estas clássicas italianas fazer uma boa figura com 3 top 20 e um 17º no Giro della Emilia. Depois do Giro della Emilia tivemos a Copa Bernocchi, que essa sim é uma clássica já mais virada para a vertente tática, em que houve durante muito tempo na prova um grupo grande com nomes como Alaphilippe, nesse mesmo grupo, em que se destacou durante a prova o outro miúdo, o Romain Gregoire, que teve o ataque a prova toda e fazia pontos entre grupos, metia-se a trabalhar diretamente, enfim, aquela típica, aquele sangue na garra típico dos jovens. E também Corbin Strong, que para além de ter estado ao ataque durante a prova, ainda termina em segundo ao sprint, atrás de Ballerini que foi o vencedor. Corbin Strong que também está a fazer um final de época incrível desde o Grande Prémio de Fourmier e que não sei bem onde é que ele apareceu também, mas para mim é o Patrick Bevin 2.0. O Patrick Bevin se ele fosse mesmo bom. Eu Eu gostava queria de só. destacar o ciclista italiano que teve nesta corrida o melhor resultado do ano em clássicas. Gianni Moscon fez 12º, foi o melhor resultado do ano. Era só. Mesmo assim, não, vai fechar com 0 pontos na FSA, quando eu paguei 6 por ele. Por isso, para mim, não foi consolo. Em relação ao Corbin Strong, uma informação útil, por enquanto ainda custa 200. Por isso, estejam Sim, atentos. A mim passou-me despercebido, mas não vai durar mas muito. Por este andar, não vai durar muito a custar 200, não. ele só Eu, apareceu agora. Eu nem sei o que é que ele fez o resto da época inteira. Eu, pelo menos, não dei por nada. não, ele só apareceu agora no final da época. E ele e o Piccolo não vão durar muito tempo em 200. Há outro destaque ainda nesta prova, Marin van den Berg, que é capaz de ter feito o melhor resultado da época. Não, não foi o melhor resultado da época, mas pronto, esperava-se muito vindo da sua época de sub-23, em que entre, dominou mais ou menos o cenário, a cena dos sprints em sub-23 e que também apareceu neste final da época melhor do que no resto da época.
Mas de resto acho que não há grandes destaques a fazer para além dos já mencionados. Fazendo aqui a ligação entre estes. Acho que também podíamos só referir que a participação de um ciclista de 51 anos, David Rebellin, de 51 anos, tinha mais 12 anos do que o segundo mais velho. E ficou em 57º. Estava a tentar Isso. acertar na idade dele. Nunca é tarde. Se ainda quiserem envergar por esta carreira, tudo é possível. Ele, com a minha idade, já tinha uns quantos monumentos, por isso não sei se ainda vou a tempo, mas posso tentar. Fazendo aqui a transição entre estes grandes nomes, de Corbin Strong a David Rebellin, para o vencedor da clássica seguinte, a Trevali Varesini, onde venceu outro nome deste nível, Pogacar. Obrigado, Henrique, por teres feito agora uma apresentação para eu poder falar, uma vez que já se percebeu que hoje estás com particular preguiça, mas em relação à Trevale Varesini, é de facto uma... Para mim foi uma prova muito importante, porque foi uma prova onde eu respirei de alívio, porque o Pogacar voltou a vencer e eu estava com um bocado de medo que isto incorresse agora aqui numa série de segundos lugares ou coisas parecidas. No fundo é aquele sentimento de... Então, mas... E acho que todos nos fomos perguntando isso ao longo... Desde o Tour, no fundo. O que é que se passa com o Pogacar? E mesmo com a vitória no Canadá, já não me lembro em qual das provas. No Montreal. Penso que foi em Montreal. Houve sempre aquele sentimento de ele... Passa-se ali qualquer coisa e de facto aqui voltou a vencer ao sprint, mas à frente falaremos de uma prova onde voltámos a ver ao melhor nível e de facto esta foi uma prova pronto, interessante, com um perfil puro de clássica, onde chegou um grupo onde um dos melhores estavam inseridos e um pódio para o Valverde e para o Higuita fazer pódio é sempre uma coisa que me deixa contente, como vocês sabem. E foi também uma das provas onde, como há pouco o Ricardo dizia, o Thomas Gloag apareceu forte e com um ataque já nos últimos 30 km ou 20 km, se não me engano, e depois até fechou 12º e é sinal de que este britânico que está agora inserido na equipa principal da Jumbo-Visma é um talento que vai para ficar. Falar ainda desta clássica que me irritou profundamente, que foi a Grand Piemonte, não tanto por ter vencido o Ivan Garcia Cortina, o rapaz também tem direito a ganhar, apesar de nós acharmos que ele não é particularmente talentoso. A verdade é que irrita-me que a organização destas provas pareça um bocado esquizofrénica, que é, num ano faz um traçado perfeito de clássica, com muitas subidas e descidas, muito acidentada. No ano antes desse faz uma chegada em alto no final e depois faz 2 anos onde uma delas é um sprint ganho pelo Matthew Walls aí sim numa chegada num traçado mesmo plano, basicamente tinha uma pequena subida. E depois temos este ano uma ascensão de 3,3 km a 8%, ainda bastante longe da meta, que basicamente não serviu para nada. O que serviu foi só para haver uma aceleração no pelotão, o grupo partiu, ficou um grupo de 30 a 40 elementos onde ganhou o Cortina, porque era o que lá estava. E de facto foi uma prova sem grande história. Eu não percebo bem porque é que, se quer uma coisa para o sprint, porque é que não se faz uma etapa para sprinters, não é? Sobretudo porque percebeu-se que aquela montanha não serviu nem para impedir uma chegada ao sprint, ainda que num grupo já destacado com 30 ou 40 elementos, já não tenho a certeza do número, nem para vencer um ataque de longe, ainda que tivessem lá alguns elementos que pudessem ter feito, como o Mark Hirschi, etc. Mas mesmo esses depois não conseguiram destacar-se dentro desse grupo. Portanto, carne ao peixe, pessoal, está bem? Porque senão isto aborrece um bocadinho. E sobretudo para nós que fazemos fantasy,
ficamos sem saber quem escolher e depois não levamos o Cortina e pronto. E acontece Não, mas esta imagina, o coisa. Mark Hirschi tinha aberto 20 segundos nessa subida de 3 km. Faltavam Sim, 50 km, né? sim. Ou Ou seja, seja, mesmo que tivesse levado com mesmo ele, que tivesse conseguido abrir, sim, tinha que levar com ele ainda um grupo grande, mas não tão grande, ou seja, se calhar 10, um lote de 10 ciclistas e todos muito bons. Porque senão, e pois, mesmo isso não sei se ia dar, não é? Depende da força que ficasse no pelotão, mas é estranho e, sobretudo, para os fantasistas faz confusão. Portanto, pensem em nós, porque nós somos a força motor do ciclismo internacional e merecemos respeito, está bem? Obrigado e boa noite. Estou a brincar. Bom, agora vamos seguir para o nosso moderador particularmente animado no dia de hoje. Bem-vindos à música. tivemos aqui também outras clássicas fora de Itália, de nível pro, começando pela Sparkassen Münsterland, que foi ganha pelo Olaf Koids da Jumbo, em mais uma demonstração de força perante alguns dos melhores sprinters internacionais. E tivemos também o Paris Tour, onde Arnaud Demar repetiu a vitória no dia de hoje. Entretanto, tivemos também Gana a bater o recorde da hora, não só o recorde a qual ele se tinha proposto a bater, mas também recorde já que vinha dos anos 90, não homologado por utilização de posições que hoje em dia são consideradas ilegais na bicicleta. Estes primeiros 12 minutos de falso plano serviram para mostrar e para vos provar que nós somos mesmo uns cromos e vemos estas corridas todas. Agora vamos falar daquilo que vos interessa e vamos falar da Lombardia, introduzindo-vos aqui o Pratas para ele festejar o bis de Pogacar. Mas festejar, eu já festejei este bis desde o início da época. Já sabia que esta prova ia ser ganha pela Pogacar. Acho que não havia aqui dúvidas. Sei que há algumas almas aqui do falso plano pensavam que o Vingegaard ia ganhar, mas vejam os resultados dele em corridas acima dos 230 km. E, epá, e depois digam-me alguma coisa, mas aqui estamos a falar de corridas de monumentos. Há ciclistas que não estão talhados para isso. Normalmente, há uns anos, era normal os ciclistas que faziam as três grandes voltas não fazerem os monumentos, mas agora com o aparecimento aqui do Eddy Merckx, esloveno, isso mudou. Mais uma vitória categórica, mais uma corrida ganha, mais um monumento para a coleção, e a corrida não teve grande história, correu como se previa, com a Movistar e a Emirates a controlarem, com o Masi e o Pogacar a saírem. Que a grande surpresa foi o Landa. Acho que nem a mãe dele o levou na Fantasy. Nem nos melhores sonhos dele sonhava fazer um pódio aqui nesta corrida, mas com este resultado acaba até por termos que dar o braço a torcer e dizer que fez uma época bastante positiva, com o pódio no Giro e pódio no Monumento. Acho acaba por ser uma boa época. Relativamente ao Mas, já tinha provado que era talvez o ciclista mais em forma nas corridas anteriores, mas não tinha hipótese de vencer ao sprint, tinha que atacar, não conseguiu distanciar o Pogacar e perdeu como se esperava ao sprint. No sprint em que até deu para o Pogacar ir a sprintar com as mãos levantadas. Tal é a diferença. Eu diria até que ele foi otimista, exagerou um bocadinho, não? Teve quase a arrepender-se. Acho que se vires a repetição ficas com outra sensação. Sim, ok, que ele sim, continua a essa é ideia, pedalar tá. e já é muito cedo, mas ele não vê os intervalos do Eurosport, porque senão ele já sabia que estas coisas não se fazem. Pronto, e aqui merece também a menção aqui o Alejandro Valverde ganhou o sprint do terceiro grupo, com uma despedida engraçada, a dizer adeus aos fãs. O Nibali ainda deu um ar da sua graça, mas não conseguiu terminar entre os melhores.
E gostava só de destacar aqui um ciclista italiano que vai dar cartas nas corridas de um dia, não só em Itália, mas por toda a Europa, que é o Andrea Piccolo. Acho que já tínhamos referido este nome aqui no podcast anterior. Terminou perto do top 10 e contem com ele para a Fantasy e para estar entre os melhores na próxima temporada. Eu, antes de passar aqui ao Branco, queria só dizer que essa coisa dos teus ciclistas favoritos e de quem tu apoias muito, ser o Remco e o Pogacar, isso também torna a coisa mais fácil, não é? O Branco é aqui um corajoso que é devoto de Vlasov. É uma vida muito mais Não, batalhadora. mas o Miguel depois compensa com Moscon e Cortina e coisas assim. Ok, não há nada no meio. Sim, já agora aproveito para dizer que o Branco, quando quer fazer críticas aos ciclistas, devia ter atenção e não generalizar, porque aqui, se há alguém que acha o Cortina pouco talentoso, não sou eu. Eu acho que ele é bastante talentoso. E para mim é uma das maiores promessas do mundo do ciclismo e vai continuar a ser até atingir o nível que nunca vai conseguir chegar. Mas pronto, eu vou continuar a confiar nele nas fantasies e pronto. E depois ter que lhe chamar nomes, mas isso é em privado, senão os meus amigos gozam comigo. Bem, como prometido, passando ao Branco. Espera aí. Tens que responder a isto. Não, é que são Faz o várias que quiseres. Faz o que São quiseres. Henrique, Eu retiro. são várias coisas. Número 1. Tu achas mesmo que isto é uma boa época do Landa Pratas? Sem comentários. Pá, pronto. Não Eu acho respondas. que Ele não fazia um excelente. pódio. Acho uma Não época fazia um excelente. pódio desde 2015 e nunca tinha feito um pódio nos monumentos. Eu acho uma época excelente, porque eu tenho expectativas muito, muito em baixo. Eu Pois não só sou nada sobre fã isso. do Landa. Quer dizer, Por isso acho que é uma época excelente. Ok, pronto, está respondido. Agora, Melhor que as anteriores. Em relação ao Cortina, peço desde já desculpa por ter generalizado. Não era mesmo de a minha intenção magoar-te e também acho que vais continuar a contar com ele, sobretudo enquanto não valer mais do que 400, não é? Isso parece-me evidente, porque é rapaz de vez em quando fecha top 20, o que não é mau. Em relação à Holanda, nós depois podemos conversar. Este espaço que eu tenho agora era para falar do Henrique Mas, o que também é claramente uma rasteira do nosso moderador, uma vez que eu, como vocês sabem, sempre fui muito crítico do Henrique Mas, e embora agora tenha de admitir que ele está a fazer um final de temporada muito bom e para espanto do mundo ofensivo, que é uma coisa que ele nunca foi. Uma das coisas que sempre me aborreceu um bocadinho no Mas foi como ele era capaz de, no mesmo ano, ter coisas muito boas e coisas muito pouco entusiasmantes. E eu bem sei que os ciclistas têm momentos de forma diferentes e que isso é relativamente normal, mas o Mas sempre foi capaz de, em terreno espanhol, nomeadamente, e na Vuelta, andar bem, andar com os melhores e, por exemplo, no Tour, ser um ciclista sempre candidato ao top 10, mas também não muito mais do que isso. Esta época, nesse sentido, não é assim tão diferente, mas, de facto, ele ganhar o Giro da Emília, batendo o Pogacar, é sinal de que ele está a ter um ano mesmo muito bom e acho que concordo, não sei se foi o Ricardo que disse, mas que é provavelmente a melhor forma dele de sempre. Agora, daí a acharmos que 2023 vai ser um ano incrível para o Henrique Mas, eu peço desde já que vocês tenham alguma calma e reticência nessas expectativas, porque eu tenho algumas dúvidas disso e julgo, aliás, que o Mas tem sempre esta trajetória de crescendo. Portanto, quanto mais a época se aproxima do fim, melhor ele está. E se calhar até podia pensar em passar para o ciclocross para obter ainda melhores resultados.
mas eu tenho algumas reticências, nomeadamente, vamos supor, numa espécie de intromissão do Mas, por exemplo, na luta pelo Tour e até por outros monumentos, como ele fez agora, por exemplo, na Lombardia. Não é? Mas eu acho que ninguém disse isso. Ninguém disse isso, mas aqui. Que o Mas possa lutar pelo Tour. Ok. Sim, Não sabia que havia mais pessoas a falar de ciclismo. Já vou querer para nós. Mas está toda a gente com estas expectativas. De repente, o Mas é o melhor ciclista do mundo. Eu peço só alguma calma nisso. E pronto, e já agora, uma última resposta ao Sr. Miguel Pratas é só porque esta coisa de um ciclista não costumar andar bem em distâncias longas não quer dizer que ele depois não o venha a fazer. Porque basicamente o que tu estás a dizer é que descartas o Vingegaard para qualquer vitória na vida num possível monumento. E eu não acho que isso seja nem justo para com ele. Ele não tem qualquer resultado bom. Mas também não tinha. Tão longas. Mas também não tinha. Não respondeste a esta. Mas isto é para estarmos a falar do Mas ou do Vingegaard. Eu só falei do Vingegaard quando dei esse argumento. É uma boa forma de fugir. Eu vou deixar o nosso espectador o nosso ouvinte, peço desculpa, tirar as suas conclusões. E será que Mas passou a ser tão ofensivo porque sentiu o trono que vinha sendo incontestado ao nível do ciclismo espanhol em risco? Mais uma vez tivemos os espanhóis em grande destaque com 4 elementos nos 6 primeiros. Podemos recolher alguma coisa disto ou foi casual, Ricardo? Não sei se foi casual, mas foi acima de tudo surpreendente, porque houve ali um momento em que a Espanha tinha este tipo de resultados, com muita gente no top 5, top 3, naquela altura do Contador, do Joaquim Rodrigues, Valverde, Samuel Sánchez, e de há uns anos para cá que já não estava a acontecer tanto. E agora aconteceu outra vez nesta volta à Lombardia, com 4 espanhóis no top 6, e o que é de notar é que são 4 espanhóis todos de gerações diferentes. Valverde com 42 anos, Landa com 32, Mas com 27, ou seja, menos 5 anos que Landa, e Rodrigues com 21. Dá para notar aqui 4 gerações diferentes de corredores espanhóis que terminam bem posicionados nesta Lombardia. E quando se pensava que a Espanha estava-se a sentir que a Espanha já não era a nação que outrora foi, ou no início da década passada foi, aparece este resultado do nada a negar essa expectativa em relação ao país. Já começou na Vuelta, não é? Sim, já começou na Vuelta, mas foi mais com jovens. Sim. Com o Carlitos e com o Ayuso a fazer alguma diferença, e o Mas, pronto, que está na forma em que está. Mas este aparecimento do Landa e mesmo Valverde já não estava na forma em que, ou pelo menos eu já não pensava que Valverde atingiria esta forma. Nas últimas 4 clássicas que fez, terminou todas no top 10, terminou 3 delas no top 5 e outra no 6º lugar. Portanto, é assim um bocado um aparecimento estranho, surpreendente, e que tem esta curiosidade das 4 gerações diferentes, inclusive com a geração má, que é a geração Landa. Porque Espanha acima dos 30 anos, de ciclistas de qualidade, tem Bilbao, Landa e Valverde. Portanto, é um bocado estranho que até esta geração esteja aqui representada. Ponto de parte Valverde, claro. Sim, e mesmo entre os 25 e os 30 não sim, há entre muito... 25 e os 30 também não tem muito, tem o Henrique Mas. Exatamente. Bem, aproveitando aqui que estávamos a falar do Valverde, Pratas, este fim de época ainda deixa a pensar que dava para mais um aninho? Eu não descarto o regresso do Valverde à competição em breve. Eu acho que isto é só um ponto e vírgula. Depois das prestações que ele teve agora, não descarto. Não, mas acho que tudo tem um fim. É pena porque ele ainda está a um nível muito, muito bom.
dificilmente conseguiria ganhar provas World Tour, mas consegui ainda estar na luta e vencer outras provas menores, mas certamente irá ter um papel relevante junto da Movistar, mentoria para os jovens, que é o que já faz também, né, nos últimos tempos, mas desta vez vai ser fora da bicicleta. Mas é um final de carreira bonito. Acho que soube sair na altura certa. Houve aí uma altura que menos fulgor já em algumas épocas, nas últimas épocas, mas ele conseguiu sempre voltar a um nível alto e acho que é uma boa forma de terminar a carreira numa prova mítica e pode-se dizer que sai em grande. Deixa uma boa imagem e isso para mim considero que é muito importante para um grande atleta saber sair no momento certo, de modo a que também os fãs fiquem com uma boa imagem dele. Por exemplo, o Froome, a forma como ele está a correr nos últimos anos, a arrastar-se, acho que não. Só é bom para uma coisa, só é bom para a carteira dele, para a conta bancária dele, porque em termos do prestígio dele e do legado dele, acho que não vai acrescentar nada. O Valverde foi aqui o início da nossa ronda de homenagem. E antes de passarmos ao próximo, eu gostava que o Pratas dissesse um pouco entre as 140 vitórias do Valverde, a todos os momentos, ou qual é que foi, o que é que tu achas que o Valverde deixa mais no ciclismo? Ou um momento que te recordes, ou algo que tu achas que por exemplo, esta versatilidade dele de lutar por monumentos e por grandes voltas, que hoje já é habitual, mas de antes não era tanto, de ter aquela ponta final, o que é que tu achas que foi o mais importante que o Valverde nos deixou? A mim, pessoalmente, a vitória que mais gostei foi nos Mundiais, onde se finalmente sagrou campeão do mundo. Ainda me lembro bem dessa corrida. Já não acreditava que ele conseguisse, mas conseguiu e foi uma corrida muito boa. E para mim foi o momento que me marcou. E pá, espero que não faças esta pergunta ao Ricardo, sinceramente. Não farei com certeza, que nós programamos muito bem este programa e sabemos por que ruas é que não nos devemos introduzir. Não faças não, que nós combinámos evitar falar de certos assuntos. Portanto, Foi antes de tu chegares, Prata. Para quem não sabe, Prata chegou atrasado e nós já tínhamos feito aqui alguma preparação. Por falar em, se calhar, alguém que podia ter acabado a carreira no momento certo, Nibali tinha feito melhor de pendurar a bicicleta logo no fim da extraordinária volta à Itália que fez, Branco? Ou valeu a pena? Olha, Rico, pois é, de facto, uma boa questão, embora nós saibamos que os ciclistas normalmente optam por fazer a época até ao fim e não por escolher um momento de uma boa prestação ao meio de uma temporada decidida, porque o planeamento é feito para o ano, não é? E portanto o Nibali decidiu ir até ao fim. Valeu a pena, não sei, a nível desportivo não me parece assim tanto, mas pelo menos correu mais um bocadinho e serviu mais uns posts de Twitter e assim. Estou a dizer isto a brincar, obviamente o Nibali é um ciclista que merece ser respeitado, venceu as 3 grandes, o que é uma coisa bastante rara, e isso deve ser elogiado. Tem 2 vitórias na Lombardia, quer dizer, acho que é consensual o quão bons momentos deu ao pelotão internacional. E eu, antecipando-me já a uma possível pergunta do Sr. Moderador, ponto como um grande momento de Nibali, talvez para mim aquele que mais me ficou, a vitória na Milan-San Remo em 2018, porque é de facto, para mim, categórico, um ciclista com as características dele a conseguir vencer uma clássica como a San Remo. E isto também nos leva a uma questão muito grande, ou central, no percurso de Nibali, que é o facto de ele descer. Como poucos, aliás, eu tenho quase certeza que ele roubou a técnica do melhor descedor de todos os tempos, que foi Paulo Salvadelli.
Dito isto, beijinhos, Tubarão. Até sempre. Foi claramente uma das coisas que também me marcou, não só o Milan-San Remo, como essa característica de um voltista que trazia mais essa dimensão às corridas, de poder fazer diferença não só nas subidas, mas também, e muitas vezes, sobretudo, nas descidas. Tem sido, se calhar, de forma injusta, um pouco menos falado, mas temos outro gigante do ciclismo a retirar-se este fim de semana. Filipe Gilbert, vencedor de 4 dos 5 monumentos e de inúmeras outras provas ao longo dos últimos 15 anos. Ricardo, sei que és fã, por isso deixamos este espaço para ti. Sim, de forma muito injusta, porque é claramente o melhor ciclista dos três. De longe, de muito longe. É que ao Valverde nem vou inserir na discussão porque questões óbvias. E Nibali para mim sempre foi um bocado overrated. Basicamente, ganhou três grandes voltas em que nenhum dos grandes dominadores das grandes voltas na altura participaram do início ao fim. E depois pronto, ganhou os monumentos com clara mestria, mas foi. As grandes voltas não foram nada de impressionante. E curiosamente Não foi conseguiu ganhar o monumento que o Gilberto não conseguiu. Curiosamente ganhou um monumento, o único monumento que o Gilberto não conseguiu, infelizmente. Eu queria só, desculpa Gilberto, só interromper-te, mas queria só dizer que o Ricardo acabou de dar nota ao Pratas que esta grande volta vencida pelo Remco não é impressionante também. Não estava nenhum dos dominadores, só para questões sim, futuras. mas o Remco tem 22 anos. E pronto, é a primeira grande volta em que ganhou e que participou basicamente. Mas Portanto, o João Almeida estava presente ou não? talvez. Eu nunca disse que o João Almeida era um dominador das grandes voltas. Mas podemos voltar ao Gilberto, ou podemos dar Podemos, algum destaque ao homem, finalmente. Podemos, peço desculpa. Merece. Gilberto é um dos últimos grandes classicómanos na verdadeiro significado da palavra. É um dos últimos grandes homens que participou no momento do ciclismo em que os classicómanos dedicavam-se às clássicas e que os voltistas dedicavam-se às voltas, e os sprinters dedicavam-se aos sprints e pronto. Ou seja, o grande momento do ciclismo, basicamente. Em que cada um sabia o seu lugar e cada um discutia as provas que estavam destinadas desde o início. E Gilberto fez isso com mestria. Ganhou 4 dos 5 monumentos. Teve a época de 2011, que é incrível, em que ganha todas as clássicas das Ardenas. 4 clássicas em 2 semanas. Faz top 10 em mais, salvo erro, 2 monumentos. Lombardia e Sanremo. E acho que também faz top 10 na volta a Flandres. Também, Acho que ele ganhou o San Sebastián nesse ano. Ganhou San Sebastián, ganhou a Strade Bianchi. Esse ano foi incrível. Andou de amarelo na Já volta agora, à França. desculpa interromper, Sim. mas qual é a primeira vitória de Filipe Gilbert nesse ano magnífico? Algarve. Pois claro, volta ao Algarve, Volta ao Algarve. Que enquanto comia um Dom Rodrigo, dada só como... para vocês verem como é que é. Diz, que eu não percebi agora. Enquanto comia um Dom Rodrigo, não é? Pronto, um coisa de figo, se quiseres, um daqueles doces típicos do Algarve, não é? Foi o que me lembrei de dizer. Sim, de certeza que o fez provavelmente enquanto estava a passar a meta. Mas sim, é aquela volta de talismã de início da época em que quem ganha é porque vai ter uma grande época, tal como se provou este ano com Remco. Portanto, há que dar destaque ao Gilberto. Não se fala nem metade do Gilberto do que se fala de Valverde e Nibali, e eu acho que o Gilberto foi um ciclista que se destacou muito ao longo da sua carreira e que merece ser considerado como um dos grandes da história do ciclismo. Eu acho que isso poderá ter um pouco a ver com o facto dele nos últimos anos ter já estado mais desaparecido
do que Nibali e Valverde continuaram a estar presentes em alguns dos grandes momentos da época e Gilberto menos. Sim, Mas mas repara, sim, ele tem assim umas fases um bocado intermitentes, depois ganha a volta à Flandres em 2017, ganha o Paris-Roubaix já com 37 ou 36 anos. Ele tem assim, de vez em quando aparecia assim em grande outra vez para ganhar um monumento para fazer a sua coleção. sim, mas fazem Com- 3 anos desde a última grande vitória dele, Sim, provavelmente. faz 3 anos E, de uma grande vitória e nos últimos anos já não tem sido o mesmo Gilberto, obviamente. Desde que saiu da de Koenig, basicamente. É aquela maldição. Quem sai da de Koenig não deixa de render. e a mesma questão que fiz aos nossos colegas. Um momento que defina Gilberto tenha marcado. É a época de 2011, como eu referi, nomeadamente aquele ciclo das Ardenas, em que ele ganha as 4 clássicas: Barbançon, Amstel, Flash e Liège, todas assim num espaço de uma semana e meia. Acho que é esse o grande momento de Gilbert e em que ele mostra ser um ciclista diferenciado. Sim, e foi um domínio que desde aí não voltámos a ver. Olha, se me Gilberto, permites, deixa-me diz, só. diz, diz. Estragaste e a minha transição ia ser espetacular, mas pronto. Então, mas Desculpa, Simão. podes ir e eu depois digo, se preferires. Não sei. Não, não, não. Agora já está, agora já está. É? A É. sério? Está bem. Sim, sim, sim. Não, eu ia Sim. só acrescentar que, em relação ao Gilberto, que um dos momentos. Eu sei que não me perguntaste, mas eu vou dizer na mesma. Um dos momentos que ficou na memória foi a vitória dele nesse ano de 2011 na Liège, em que bate os dois Schleck, que eu achei uma coisa engraçada na altura, e é assim com uma vitória onde ele ataca uma série de vezes, até depois sprintar fácil na cara deles no fundo. Opa, e acho que 2012 é uma das maiores uma das vitórias mais incríveis em mundiais, quando ele ataca no Kauberg opa, e é assim de uma força, de uma brutalidade que eu acho que de facto nisso o Ricardo tem razão. Parece que eram tempos diferentes e aquele ataque não. Opa, ninguém conseguiu, ninguém foi. Não. Eu lembro-me que acho que era o Bolsonaro e o Valverde e o russo que estavam para lá. Opa, estou o tempo todo a tentar perseguir e depois às tantas, pronto, saírem bem, vamos para as medalhas. Não. E era de facto um ciclista muito diferenciado e particular. E depois há esta coisa de quando ele volta em 2019 com uma vitória em Roubaix, eu nunca na minha vida achava que ainda era possível. E pobre Pollitt, que nunca mais vai conseguir ganhar uma Paris-Roubaix. E pronto, E a forma como Gilberto, ganha a Flandres, também sim, com um sim, ataque de longíssimo, já não sei, sim. 50 ou 60 km, É um ciclista que vai também deixar muito diferente muitas saudades. do Sim, que sim. costuma acontecer. Eu não, só para já agora, para deixar também a minha nota sobre isso, eu lembro-me quando comecei a ver ciclismo, sou um pouco mais novo que o resto do painel, e eu era mais via às grandes voltas, aí por volta dessa altura, 2011, 2012, e lembro claramente dos comentadores dizerem pá, que isto é uma etapa a Gilbert, e isso era uma expressão clara, que para mim, que não acompanhava tantas outras clássicas e que não conhecia tanto o Gilbert, lembro-me que quando me veio o Gilbert à cabeça, é das primeiras coisas que me veio à cabeça, é que havia etapas a Gilbert. E na altura, já não sei se foi no Tour, se foi na Vuelta, a etapa em que eles mencionaram isso inúmeras vezes, realmente caiu para o Gilbert. Gilbert fez uma boa parte, ou se calhar a melhor parte da sua carreira, na Lotto Soudal, equipa que se vê agora despromovida, e vamos usar isso como ponto aqui para o nosso próximo tema. Basicamente, a batalha pela despromoção está terminada. A Lotto Soudal e Israel vão mesmo sair do World Tour. Equipas como a Movistar, a Education First, a Bike Exchange, que estavam na luta, conseguiram se safar. E a Arkea e a Alpecin vão subir e ganhar o estatuto do World Tour. O que é que tens a dizer de uma equipa histórica como a Lotto perder ao fim de tantos anos este estatuto, Ricardo? É triste porque habituei-me a ver a Lotto a ser uma das grandes equipas nas clássicas, e nomeadamente com o Gilberto, como já falámos. É triste, claro, mas é expectável.
O plantel deste ano não tinha grande qualidade. Ainda tiveram a sorte de aparecer o Arnaud Lee, que é um prodígio. Tem um dos melhores sprinters do mundo, mas que é também um dos corredores mais irregulares do mundo, em Caleb Ewan. Mas depois o resto do plantel não tem grande qualidade. Tem um Campenerts que nas clássicas faz sempre o seu top 10, top 20. Tem o Vermeers que prometeu num Paris-Roubaix, mas que entretanto não fez mais nada. Tem um de Buist, e já vamos neste nível de ciclistas que não, pronto, que não estamos habituados a ver ganhar. Tem o Velans que ali até fevereiro é o maior, mas que depois a partir de fevereiro nem sei onde é que ele anda. É este o nível desta equipa. Sim. Não Mas tem ninguém que possa sonhar fazer top 10 numa prova por etapas. não tem O ninguém que World possa Tour- sonhar Nem com fazer perto, top não é? 10. Nem perto. Nem perto. Tem pouca gente que possa sonhar fazer top 10 em monumentos. É assim, é muito pouca qualidade da equipa. Mas sem este Arnaud Delis agora. E o futuro pode ser risonho com Arnaud Delis. Porque estamos na presença de possivelmente um dos futuros melhores sprinters do mundo. E que vai dar muitas vitórias e a equipa vai continuar a ser Vamos ver se o Dali convidada. continua na lote, não é? Pois, há essa questão dos contratos que este pessoal tem, que se a equipa desce do World Tour, pode querer ir, pode ter a opção de rescindir o contrato e ir para outra equipa. Acho que o Caleb Ewan já disse que não quer sair da Loto, por exemplo. Vamos ver se o Arnaud Delis continua lá ou não. Eu acho que ele fazia bem em continuar, porque é uma equipa que está dedicada a ele. E é uma equipa que vai ser convidada para as grandes provas, ou pelo menos para as grandes clássicas, quase certeza. Ricardo, deixa-me só Portanto, dar-te uma nota sobre o momento que estavas a falar. Em relação a eles ativarem essas cláusulas ou aos convites, a Lotto, foi a equipa que marcou mais pontos este ano, das equipas que não estão no World Tour, tem convite automático para todas as corridas do World Tour. Era o mesmo estatuto que a Alpecin teve este ano, por pronto. exemplo. Por isso Então, é praticamente igual para os corredores. Só o seguro é um ano, não é? pronto. Então não há grande questão. Eles podem querer rescindir na mesma, mas eu acho que o Arnaud Delis faz bem em manter-se lá. Tem já para a próxima época o Lennart Van Nietveld, como quer que seja que se lê este nome, que pode ser uma surpresa ao nível de voltas. Pode começar a ganhar bons resultados ao nível de voltas de uma semana no World Tour. E pronto, o futuro pode ser risonho, mas neste momento, esta época e este plantel eram muito maus. Para Muito termos maus. noção do quão mau foi a época, o pior resultado nos monumentos foi Philippe Gilbert no 30º lugar em Paris-Roubaix. E se fores ver grandes voltas, não sei se será muito melhor. Era o que eu estava a dizer, não, mesmo nos monumentos, mesmo para os monumentos, não tinham ninguém óbvio para top 10. Quer dizer, tinham um óbvio que era Campenerts, mas não era garantido. Caleb Ewan na Sanremo também já fez. Sim, Mais que uma Caleb vez. Ewan na Sanremo, está certo. Salvo Mas ele não erro, pôde participar, se não me engano, ele não pôde participar. Por A Covid, única acho vitória eu. foi o Thomas de Ghent, acho eu. A Nas única grandes vitória do voltas. World Tour. Sim. E mesmo, acho que o World... Caleb Ewan... Caleb Ewan ganhou também na Tirreno Adriático. No terreno Adriático. Ok. Bem, e se a Lotto tentou e ainda deu alguma luta, a Israel já há muito parece longe desta luta. Um plantel muito envelhecido, muito orçamento de gasto no Froome e o resultado esperado, que é a despromoção. E, ao contrário da Lotto, não vai ter convites para o ano que vem, porque foi apenas a terceira melhor equipa das equipas que para o ano não vão estar no World Tour. Branco, tinhas muitas esperanças para esta equipa e saíram-te furados? Opa, sim, eu sou grande fã da Israel Premier Tech. Estou a brincar, agora a sério.
Tenho que me controlar que é para não ser desagradável, mas a Israel, eu não sei, não, de facto, custa-me a perceber do que é que eles estavam à espera. Quer dizer, a equipa é isso, é Reumático Cycling Team. Opa, eu até gosto de alguns deles, como o Woods e o Fuglsang, mas são ciclistas que parece cada vez mais evidente que o prazo de validade expirou. Ainda foram buscar o Dylan Teuns já em agosto, numa esperança vã qualquer de que a vida mudasse. Depois tem o Nizzolo como se isso fosse garantia de qualquer coisa, não é? Quer dizer, o Sepp Van Mark adoro, mas todos sabemos que ele gosta de cair. E portanto é uma coisa, se formos para nomes velhos, Daryl Limpy também. Agora, é muito evidente que isto ia mais ou menos acontecer. E o triste é as declarações do Sr. Sylvan Adams, que veio dizer, quando se apercebeu que não havia volta a dar, que era menino para processar a UCI com este sistema bárbaro que não faz sentido para ninguém, dizendo coisas como, e passo a citar, não há ninguém no planeta Terra que esteja a investir, que esteja neste momento a investir tanto dinheiro no ciclismo como eu. Ou seja, então eu meto aqui o guito e agora mandam-me embora. Ou seja, esta atitude de mau perdedor, não é? De homem que pode ter o dinheiro de todo o mundo, mas se ele não construiu bem o plantel, se só um mês ou 2 meses do fim desta luta pela despromoção é que ele veio com este tipo de declarações, achando, portanto, que no resto dos 3 anos, portanto, nunca lhe passou pela cabeça, ia sempre correr tudo bem, e isso é um bocado triste, quer para os ciclistas, que apesar de tudo, imagino eu, deram o máximo, e pronto. E se calhar, em vez de gastar muito do seu orçamento com ciclistas que já não têm grande coisa a acrescentar no ciclismo, podia ter feito mais pela equipa e se calhar eu estava noutra posição. Não há muito mais a dizer e eu desejo-lhes o melhor possível para o tempo que aí vem. Conseguiste não ser tão desagradável como eu estava à tua espera. Nem uma menção à grande época de Patrick Bevin. Eu acho isto vergonhoso. Sim, ganhou uma volta à Turquia e uma etapa no World Tour. Não, tens tudo a ver. E o Hugo Hull? E o Hugo Hull. Pronto, e tem o Itamar Reinhorn, estamos todos de acordo, mas não chega, não é, pessoal? Não sejam agora defensores de Israel como se eles fossem a vossa equipa preferida, não é? Quer dizer, vá lá. Passamos à frente ou não? Tá. Sim, pegando nas palavras do diretor da Israel, Pratas, achas que faz sentido ou não este sistema? Gostaste do resultado, do que aconteceu este ano, sobretudo, que foi muito tema, houve uma luta intensa, houve muitas equipas a mudarem o calendário para se adaptarem a este ranking. Gostaste do que viste? Independentemente do sistema de pontuação, a partir do momento em que é 3 anos, no final desse período ia sempre haver gestão das equipas que estão à rasca. Acho que isso não há forma de dar a volta a isso. Quem está com a corda na garganta tem que gerir o calendário da melhor forma possível para se poderem salvar. E isso vai acontecer sempre. Eu acho que aqui o grande problema é os pontos que se dá a determinadas corridas. Por exemplo, falamos aqui sobre o Deli, que fez uma temporada espetacular, mas ele fez, se calhar, 4, 5 corridas World Tour e não ganhou nenhuma. E é o 6º ciclista do ranking UCI. Isto é surreal, um gajo que faz 4, 5 corridas World Tour e é 6º no ranking. E não estou a falar estou a falar de corridas de um dia só. Isto é que não faz muito sentido. Sim, basta ver os nomes que estão à frente dele no ranking para perceber que há ali alguma coisa desfasada na atribuição dos pontos. Depois vemos equipas como a Arkea em determinados sprints metem 3, 4 ciclistas cada um a sprintar por si para ver se conseguem
ficar no top 10, porque tendo 3 no top 10 ficam com mais pontos do que se tiverem um vencedor. Quer dizer, isto não Mas é faz porque muito também não tem sentido. nenhum bom, não é? Também não tem nenhum bom para conseguir ganhar, é verdade, mas um pódio sempre dá mais prestígio do que 3 sétimos lugares. E qualquer três clássica World Tour vale tanto como os monumentos, por exemplo. Não Ou é seja, a qualquer, eu importância, acho que há um ranking, mas muitas das clássicas valem tanto como os ou monumentos. muitas das E clássicas. valem mais do que um top 10 numa grande volta e por aí fora. Há coisas muito desequilibradas, isso é que eu acho que tem que ser alterado urgentemente. E essas etapas, essas clássicas que o Arnaud ali ganhava na Bélgica, que nem tem transmissão, etc., valiam mais pontos que uma vitória numa etapa da Volta à França, por exemplo. Mas isso, vamos guardar isso para o inverno, nós temos que falar sobre alguma coisa no inverno. E vamos guardar esta discussão para mais aprofundadamente para essa altura. Antes de passarmos à próxima parte do podcast, queria só perguntar rapidamente, Pratas, o sistema de promoção, sim ou não? Se ou não, que isso tem que haver. Sim, não, sim ou não? Gostaste ou não? Tinha sido melhor com ou sem? Acho que faz sentido haver a promoção e a despromoção. Pronto, depois As- discordas as- dos moldes em que está. Discórdia do sistema de pontuação. Acho que as equipas também não é só bater a nota, como fez a Israel, e estar com os grandes. Acho que também é um processo de evolução, estar nas equipas continentais, e algumas equipas fazem isso bem, outras não, nem por isso. Está bem, ou seja, é um sim com asterisco. Passando aqui à última fase do nosso programa. Como não houve muito mais novidades no mundo do ciclismo e não houve muito mais corridas à parte daquelas que nós falámos, nem grandes surpresas, o nosso jogo interno desta semana vai dar aqui alguma liberdade ao painel para lançar uma pergunta para cima da mesa, mais ou menos polémica, conhecendo-vos eu como conheço, espero alguma. E vamos começar pelo Ricardo. Sim, então, a minha questão vai no sentido de que tem-se começado, agora com esta vitória do Pogacar na Lombardia, falou-se, está-se a fazer o resumo da época, o apanhado da época, e começou-se a dizer que o Pogacar fez uma grande época. E eu gostava de vos perguntar, se ele não tivesse ganho a Lombardia, o que é que vocês diriam da época de Pogacar? Eu posso começar. Eu acho que Pogacar tinha um objetivo claro e que era o objetivo da equipa, que era ganhar a Volta à França. A partir do momento que não cumpres o teu principal objetivo, e eu diria que o segundo objetivo não era a Lombardia, era os Mundiais. Ele também não consegue sequer estar na luta, por isso não, é impossível olhar para a época de Pogacar e dizer que é uma má época, mas não é uma grande época porque não corresponde aos objetivos dele. Mais alguém se quer manifestar? Branco. Faço das minhas as tuas palavras, Henrique. Completamente de acordo. Aliás, deixa-me elogiar. Sr. Moderador, análise perfeita, a meu ver. Não, eu sou muito fã do Pogacar, mas acho que aquilo que disseste é a mais pura das verdades. A Lombardia é um monumento, não deixa de ser muito importante. E o Pogacar, mais uma vez, passa um ano e ele continua a provar que é um ciclista tremendo, monstruoso, muito versátil e muito capaz, mas não ganhando o Tour, não ganhando o Tour e os Mundiais, como disseste, não é nem com Lombardia, nem com o UAE Tour, nem com o... Não é. E, portanto, é uma excelente época, porque ele ganhou muito, não é? É evidente. E foi um dos melhores, mas eu esperava mais, portanto, não posso dizer outra coisa. Só queria dizer uma coisa, que acho que o melhor momento da época do Pogacar, pelo menos o que me impressionou mais, foi o quarto lugar na Flandres até. Não foi nenhuma das vitórias. Deixa muita água na boca para o futuro. Não, e a etapa de Roubaix no Tour, não é? E o Sim, Strade mas Bianche? isso... E a Estrada Sim, a Bianca. Estrada Bianca, ou seja, essa faceta que ele mostrou fortíssima nesse tipo de terreno. Pratas, queres acrescentar alguma coisa aqui para defenderes o teu menino? Defender, nós não o estamos a atacar, ele é que já pôs a barreira muito alta. Quando se ganham 2 monumentos e o Tour num ano, fica muito difícil igualar isso. E eu concordo absolutamente com aquilo que vocês disseram.
E só para termos ideia da monstruosidade que é este ciclista, esta época é a segunda época de um ciclista com mais pontos. Sim, a maior foi no ano passado. Mas pronto, a partir do momento em que ele falha ao Tour e também não consegue ganhar os mundiais, fica sempre aquele sabor. Não é uma boa. Não conseguiu os seus objetivos. Mas a verdade é que conseguiu ganhar aqui grandes corridas, conseguiu ganhar a Strade Bianca pela primeira vez. Milan-San Remo e Flandres faz top 5, o que deixa perspectivas de que pode ganhar estes dois monumentos no futuro. E acaba por conseguir terminar bem a temporada com o bicho na Lombardia. Então, só para concluir, a minha opinião é que a Lombardia faz esta época de Pogačar uma época normal, porque é essa a expectativa que eu tenho dele, é que ganhe pelo menos uma grande volta ou um monumento, ou os mundiais, claro, por ano. E sem a Lombardia, acho que era uma má época, porque ele falha todos os grandes objetivos. Falha Sanremo, falha Flandres, falha Liège, nem participou, falha o Tour, falha os mundiais e ganha agora a Lombardia, que é o outro objetivo. Custa dizer isso, mas é verdade. Sem a Lombardia era uma má época. Por muito incrível que pareça dizer isso da época que ele fez e de um dos ciclistas que deu mais espetáculo ao longo da época e com mais vitória. É certo que ele ganha muito, mas não ganhou sem ser a Lombardia. Se não contares com a Lombardia, não tinha ganho nenhum monumento, nem nenhuma grande volta. Portanto, para mim era uma má época. Acho que estamos mais ou menos de acordo. Mas acho que este tour também vai servir um bocadinho de... Pelo perceber que não é imbatível, e a equipa também certamente já percebeu que ele não consegue, que um ciclista sozinho não consegue vencer uma grande equipa. Acho que no próximo ano já não vão... A Huawei vai levar uma equipa melhor, ele não vai andar à maluca na primeira semana para ganhar 5 segundos de cada vez. Mas pronto, não é garantido que vá ganhar no próximo ano, mas certamente terá uma prestação mais equilibrada. E vamos ver como é que corre. Vai ser muito interessante acompanhar essa reação da UAE e dele à perda deste tour. E antes de passarmos à pergunta do Branco, gostava só de partilhar convosco uma coisa que o Pratas partilhou connosco durante esta semana, para percebermos o quão o ciclismo mudou nos últimos anos. Contador ganhou uma prova de um dia na carreira e Froome nunca ganhou nenhuma. Pogačar só este ano ganhou 5 ou 6 e na carreira, entre as que já foram e as que virão, serão inúmeras. Branco, palco é teu. Opa, olha, devo dizer que, pronto, não tenho uma pergunta muito interessante. Então passamos ao Pratas. Pronto, agradeço que assim... não, pronto, eu posso fazer uma pergunta, mas é um bocado... Já da outra vez, quando fizemos um jogo deste, eu acho que fiz uma pergunta e vocês responderam todos assim, sim ou não, e eu fiquei bué triste porque nem sequer pude falar sobre isso e a vida seguiu. Pronto, isto pode acontecer o mesmo agora, é só para avisar. Vocês, como sabem, eu sou particular adepto de sprints e de analisar portanto, quem é que são os melhores, como é que estão, o que é que pode ser. E estive há bocado a verificar, o Fábio Jacobsen este ano tem 13 vitórias. Pronto, é em 2022. Sendo que só 2 delas é que são World Tour. A pergunta é, vai ganhar mais ou menos em 2023? Desculpa, tem quantas? Tem 13 este ano. 13. 13 vitórias e quantas em World Tour? 2. Posso então... Eu diria que vai ganhar mais no World Tour. No cômputo geral,
capaz de ser a mesma coisa. Eu, ao contrário de ti, não simpatizo com sprints. Os sprints têm interesse, mas eu não gosto de sprinters que não têm quase qualquer tipo de versatilidade. E o Jacobsen é um bocadinho isso. E hoje em dia o ciclismo tem cada vez menos etapas sem quaisquer dificuldades. E o facto de ele só ter ganho 2 etapas no World Tour prova isso, mesmo estando num comboio muito forte da Quick Step, que este ano, diga-se, não teve ao nível de outros anos, também é verdade. Mas diria que vai ganhar na volta na mesma quantidade. Vamos ver se o Merlier lhe consegue fazer alguma frente, alguma concorrência interna, mas quer seja em corridas de maior ou menor dimensão, eu diria que andará por aí e que não é por aí que se vai julgar ou não a época dele, vai-se julgar pelo que é que ele vai conseguir fazer no Tour. E uma etapa foi claramente insuficiente este ano, a meu ver. Pratas, queres acrescentar alguma coisa ou realmente a pergunta do Branco era bastante desinteressante? Eu fiz esta pergunta para já, pelo menos no início da época era mais ou menos consensual que o Jacobsen é o melhor sprinter do mundo. E eu disse mais ou menos, antes que alguém se irrite. O melhor sprinter, o sprinter mais rápido do mundo quando estamos perante 0% de inclinação, não é? E fiz esta pergunta porque, de facto, eu também acho que não foi uma época tão dominadora como eu achava que ia ser, e receio que em 2023 possa ser pior ainda, na medida em que há Merlier, é um fator, há Merlier na equipa, e os sprinters como o Olav Koy e o Arnaud Delis vão, parece-me, ter mais espaço, portanto, mais confrontos com os melhores sprinters do mundo, se quiser. E, portanto, nesse sentido, a mim parece-me que, tendo em conta o que eu esperava do Jacobsen neste ano, que seria do maior domínio, parece-me que a coisa pode ser ainda pior, e isso, se calhar, não tem propriamente que ver com o número de vitórias, porque se ele fizer 14 ou 15, mas lá está, mas não ganhar uma no Tour ou não ganhar nenhuma World Tour, o balanço não é por aí que deixa ou sobe assim tanto, mas isto tudo para, pronto, o sentido da pergunta era, acho que há novo sangue e do bom ao nível dos sprints, e quer ele, quer outros sprinters de muita qualidade têm de dar ao pedal, como se costuma dizer, e por exemplo, em comparação com o Philipsen tem menos vitórias no total, mas acho que todos podemos concordar que foi um ano acima das expectativas em relação ao que estava previsto no início do ano. Eu, em relação a isso, diria que o Jacobsen é o melhor sprinter, mas dos ciclistas intitulados sprinter, para mim a melhor época foi do Philipsen. Ele não ganha só ao sprint ou em sprints puros. Tem essa versatilidade. Eu acho que dos ciclistas intitulados sprinters, a melhor época foi de Demar. Por incrível que pareça. Ou até Pedersen. Não sei se Pedersen conta ou não. E atenção, o Demar tem menos vitórias que o Philipsen também. Em relação ao que o Branco disse sobre o Jacobsen, concordo que não foi tão dominador como o esperado, mas também temos de ver que não teve grandes oportunidades no Tour. Foi um Tour muito mau para os sprinters. Simplesmente não haviam oportunidades para ele. Portanto, reduziu um bocado aí a possibilidade de marcar uma posição no pelotão internacional como o melhor sprinter, se é que realmente é o melhor sprinter. Mas teve um momento importante, nós não falámos dele, e se calhar nesse sentido de marcar a posição, que foi os europeus, que foram claramente para sprinters, onde estavam a maior parte dos grandes sprinters mundiais, talvez à exceção do Caleb, onde estavam todos. É verdade que lançado por Danny Van Poppel, que ajuda sempre, até ressuscitou o Sam Bennett, mas ele aí venceu e venceu categoricamente. Pratas, queres passar à tua pergunta ou ainda queres introduzir alguma coisa em relação ao Jacobsen? Queria só responder aqui à questão do Branco. A minha resposta é sim. Vocês estão para aí a conversar muito, mas pronto. Sim, Pratas, vai acho que vencer sim. mais, é isso? Sim. Não, a minha resposta era sim porque tu disseste. Se alguém respondesse sim, ias ficar triste. Agora, a sério, eu acho que vai ter mais. Acho que vai ter mais do que 13. E em grande parte, pelo que o Ricardo disse.
no Tour só ganhou uma e dificilmente ele repetirá um Tour nos próximos anos onde só vai ganhar uma etapa. De resto, se escolher bem o calendário, acho que facilmente chega às 15. Tens mais confiança que eu nele. Achas que ele tão É cedo isso, não volta é a fazer um que- tour só com uma etapa? Eu não sei se ele volta a chegar ao fim de um tour tão cedo. É que Ele vocês. só Ainda discutiu, tem mais esse lado. ele só discutiu 3 etapas ao sprint no Tour. 4 Pronto. com a etapa do pavê. E só ganhou uma. Pois, mas é que a questão é essa, É que só pouco, teve, sim, claro que é pouco. só teve 3 etapas para discutir. Sim, isto está tudo certo. Agora, por exemplo, aquilo que o Pratas acabou de dizer, o que prevê é que ele continua a ser o sprinter prevalecente, e eu não tenho assim tanta certeza disso, sobretudo se meteres Coy, Dali, Corbin Strong, obviamente estou a brincar, mas, mas percebes, mas eu sinto que o espaço vai ser cada vez mais as etapas, percebe? Porque é que ele só tem essas 3 etapas ao sprint? Porque houve um lote de sprinters forte no Tour e porque houve vezes onde ele não conseguiu portanto, impor a sua força, não é? Não, e por qualquer dificuldade o tira da corrida. Sim, mas quer dizer, na Dinamarca, E isso limita- quando ele faz quinto, aquilo era plano como tudo. Ele Sim, mas simplesmente eu não, foi melhor. eu não sei quantas etapas discutiu o Philipsen, mas o Philipsen não terá discutido só 3 etapas. Aliás, eu acho que a primeira vitória dele é numa etapa já num sprint que Jacobsen desta vida já não estavam presentes. E nós estamos habituados a que haja sempre um sprinter dominador, mas não tem que ser assim, se calhar até é mais giro desta Saudades forma. Kittel. Saudades Kittel, só queria dizer isto. Pratas. Vamos ver se consegue ser tão interessante como o branco. Afinal, não foi assim tão mau o branco. Não foi só a pergunta de embelarmos aqui um bocadinho. Não foi Em uma relação- pergunta, foi um tema, não é? Em Exato. relação ao Coy e ao Dali, não tenho a certeza que eles, por exemplo, façam parte do Tour do próximo ano. O Coy não vai de certeza. Sim, O pois, Dali, não vai não, de certeza. não sei como é que é, se a equipa vai ser. Não, Vai lá estar repara, ou não, o Coy pode não ir e nós sabemos que há sempre esta tendência para definir os grandes sprinters pela sua prestação no Tour. Mas se ele for a uma outra grande volta e tiver um lote de sprinters aceitável, isso também corre a favor dele, não é a mesma coisa, mas óbvio que pela equipa onde está inserido, provavelmente não vai ao Tour. Sim, a questão é que como é, até que ponto é que vai haver um para um entre Jacobsen e esses dois E ciclistas? até que ponto é que o Fábio Jacobsen vai ao Tour no próximo ano? Isso Essa é eu acho outra que sim. questão. Essa é outra questão. Pois, com o Remco, nunca se sabe. O Dali é que só vai o Dali ou o Yuan, em princípio. Por isso vamos ver em que lugar é que está cada um na hierarquia. Questão do Pratas. Grande tema branco. Viste? Obrigado, pessoal. Muito Se bem, precisarem. muito bem. Eu estava a sentir que estava a precisar de uma injeção de confiança, por isso a gente foi aqui continuando a falar do teu tema. Pratas, vê lá se consegues estar à altura. Agora vou fazer uma pergunta um bocado mais simples. E a minha questão é se o Cortina vai ganhar algum monumento no futuro. Aliás, eu até vou reformular a questão. Quantos monumentos vai ganhar o Cortina? Respondemos todos ao mesmo tempo aos 3? Posso fazer contagem? Ou espera aí, temos que esperar que o branco se pare de rir? Tá, espera Quando lá, eu tiver eu preciso pensar. Eu preciso pensar, porque de facto tenho que O pensar. Cortina pode ganhar uma Milan-San Remo um dia. Era isso que eu ia dizer. Mas É quem é pode. o ciclista que não pode ganhar uma Milan-San Remo? Caleb Ewan, provavelmente. Que Era não uma pode? piada. Era uma piada, pessoal. Ok. Calma. Muita calma. Mas há poucos ciclistas que não, Segundo podem ganhar o Milan-San Remo. Miguel Pratas, Jonas Vingegaard não pode ganhar no San Remo. Sim, olha, o Vingard não pode ganhar. Não estou a ver em que cenário é que o Vingard ganharia a San Remo. Porquê? Pá, e se quiseres voltar a esse tema, pá, sério, o Vingard não tem nenhuma prestação. Pá, Eu não quero voltar só a na esse Lombardia. Então, Só na Lombardia é que fez o tops 20 e foi completamente longe da vitória. O Mas, por exemplo, este ano ali, as Bastogne-Liège, chegou no grupo que chegou atrás do Remco, pá, já mostrou qualquer coisa e está na melhor forma de sempre. Agora, o Vingard, nesta altura, ele está pela Lombardia. Isto nasceu de onde? O branco disse que o Vingard ia ganhar, foi? Exatamente. Foi? Ok. Não. Mas repara, Andei mas distraído.
Eu disse porque precisava que o Poga ganhasse para ficar mais tranquilo internamente. Eu, óbvio que queria que o Poga. Bem, eu queria que o João Almeida ganhasse, etc. Mas pronto, eu, como gosto muito do Pogačar, estava com medo que o Vingegaard aparecesse na forma do Tour e isto pudesse ser um bocado complicado. Mas foi tudo tranquilo. O Pratas teve razão, pronto. Em relação a Cortina... Estavas com medo com base no Vingegaard ter ganho 2 etapas na volta à Croácia. Um rapaz que se calhar também é bom apontarmos o nome. Se vocês estiverem aí. Oscar Onley. Pronto, é que foi com base em ele ter batido o Oscar Onley que tu achaste que ele ia ganhar a Lombardia. Não, eu fui só depois do que vi no Tour, sei lá. Já não digo nada, não é? Pronto, em relação ao Cortina. Em relação ao Cortina, não é Sanremo, pronto. Mas vai ou não? Vai ganhar ou não? Não vai, claro que não vai. Ok, pronto. Eu também acho que não vai. Não vai. Pá, não há hipótese. Só o Pratas é que acredita numa coisa dessas. Aliás, Não sei. Ele tem 3 monumentos que até lhe assentam relativamente bem. Tem. Lá na terra dele tem lá 3 monumentos que aceitam. Ele deve ter top 10 em monumentos, digo-vos já. O Pratas tem alguma razão no que está a dizer. Não. Top 10 em monumentos, por acaso, acho que não. Não tem nenhum? Coitado. Agora pausa para pesquisa rápida. Acho que não tem. Não tem? Mas ele às vezes Mas até tem se aqui dá uma bem, série... até se dá bem na Flandres, não é? Não, mas se a pergunta fosse essa, eu respondia que sim, que ia ter. Um top 10 monumentos há de ter algo. Se calhar. Há de fazer, sim, certamente. Eu acredito que ele possa ganhar no futuro. Agora lembrei-me do Odeg, Porque- não sei porquê. Eu acho que Nem sempre devíamos fazer uma aposta de longo prazo. Branco, o que é que tu fazes se o Cortina um dia ganhar uma grande volta? Aí é o que tu quiseres. Uma grande volta não, um monumento, desculpa. Uma grande volta ainda era mais... Opa, o que tu mais- quiseres, mais ele não longe. vai ganhar. Eu aposto o que tu quiseres. Bora, Pratas. Já me puseste a escrever poemas para o Remco, por isso. Qual é a consequência para o Branco? Se o Cortina ganhar um monumento nos próximos 3 anos, vocês pagam-me o almoço. Com todo o gosto. Nos próximos 3 anos, ainda por cima. Isso Sim, é sim, para o almoço Até mesmo. Sim, estou a com pôr a todo o vasquia gosto. 3 anos. Até te pago 2. Vamos almoçar e jantar. Ficamos a tarde inteira a festejar. Pá, assim, nem sempre um vencedor do monumento tem que ser um ciclista de top. Nós vimos agora há poucos anos o Bettiol teve a primeira vitória no World Tour em Flandres, por exemplo. Pá, nem sempre os melhores ganham, ficam-se a marcar e depois um ciclista Não de podes segunda dizer isso em linha relação a tem qualquer hipótese. ciclista, não é? Mas é que o Cortina nem de segunda linha é, pá. O Cortina já tem... deve ter umas 2 vitórias World Tour. Pá. Atenção. Tem uma, acho eu. Só. Ele não ganhava há 3 anos, Pratas. Pronto, este silêncio do Pratas dá por terminado o tema. Vocês lembram-se do Odeg? Eu lembro-me do Odeg ser o 4º sprinter da Quickstep. Pá, o gajo não correu este ano. Sim, mas também a UAE foi buscá-lo. Tinha o Gaviria e o Ackermann. É uma equipa para grandes voltas e para gerais. Também não sei qual era a ideia, sinceramente. Quer dizer, então, mas tu não viste aquela corrida da exibição, coisa assim, que ele participou e ganhou, não foi? Eu acho que falei nisso. Ou será que isso já foi no ano passado? Mas quem? O Odeg ou o Cortina? Estou perdido. O Odeg, Entre o Odeg. sprinters espetaculares. Ok. Pá, o Odeg em 2019 era um astro, meu. Porra, lembrei-me dele. Saudades, pronto. Sim, mas também foi parvo. Ele foi só parvo de ir para a UAE. Mas não percebi a lógica. Bem, temos que terminar isto mais cedo ou mais tarde e eu ainda quero lançar aqui a minha pergunta. Eu sou um rapaz que gosto de ver história e agora com esta versatilidade dos ciclistas e com esta vontade, eu estou a pensar um bocadinho em Pogačar nesta pergunta, mas pode haver outros nomes. O que é que acham mais provável e quem é que acham que o poderia fazer? Vencer as 3 grandes voltas ou os 5 monumentos? Se quiserem uma segunda fase da pergunta, eu ainda digo no Como mesmo assim? ano, mas eu acho que isso já é quase impossível. 3 grandes voltas. Já Não, aconteceu não. múltiplas Sim, vezes. não, eu sei que aconteceu múltiplas vezes, não era isso que eu estava a perguntar. Os 5 monumentos, bastante menos vezes.
Mas desta nova geração, quem vai ser o primeiro a fechar, ou seja, as 3 grandes voltas, porque está um foco muito grande no Tour. E quem é que pode vir a ganhar os 5 momentos? Pogacar, o Wout van Aert? Quem? Sim. As 3 grandes voltas, Pogacar, Remco, Vingegaard Ok. e Ayuso. Não. E Morgado. Mas os 5 monumentos, quem? O único. Quer dizer, Remco ou Pogacar. Mas a questão é sempre o Paris-Roubaix. Quer dizer, e a Milan-San Remo é a mais difícil de ganhar de todas. Porque é tática. É muito difícil acertar no movimento decisivo. E o Paris-Roubaix é muito específico de características muito específicas. Mas Remco e Pogacar, não estou a ver outro que E o Wout possa van Aert não ganhar pode os ganhar a cinco. Lombardia? Sim, o Wout van Aert pode ganhar a Lombardia também, sim. O Wout Os outros, van Aert os pode outros ganhar podem, qualquer não é? monumento, sim. Sim, exato. Era por aí. Mas aqui a pergunta era se algum pode ganhar os 5. Sim, exato. Está bem, mas o Wout van Aert acho que é consensual, que as outras 4 pode ganhar. Não é? A questão é se pode ou não ganhar a Lombardia. O Van Aert tem 28 anos e acho que só ganhou um monumento. Sim, É, só a que partir, a Milan-San Remo. é a partir de agora que vai ganhar os outros 4. Também chegou tarde, não é como estes rapazes começaram a ganhar coisas aos 19 anos. Prata já está a escrever a certidão de óbito do Van Aert, por alguma razão. O Van Aert está agora no melhor momento da sua vida. Sim, mas eu também Isto- acho que não e vai para o ganhar ano- as 5. E para o ano também estará no melhor momento da sua vida. E no outro também. Sim, mas está sempre marcado. Ele não vai ganhar. Não, mas sim, os sim. 5 Eu não momentos. estou a dizer que ele vai ganhar. Estou a Mas dizer pode que ganhar, pode. tem capacidade. Sim, sim, claro que sim. Qual foi o último ciclista a fechar os 5 monumentos? Fui Algum de eu. vocês sabe? Fica a pergunta para queijinho para o próximo podcast. O Ricardo sabe isso de certeza. Mas por acaso está a Ele pesquisar. não sabe, mas ele está a olhar para o computador com um ar muito concentrado, por isso vai descobrir rapidamente. Eu não sei. Pronto, mais do que as 3 grandes voltas era exatamente por aqui pelos monumentos, porque eu acho que um ciclista como o Pogacar vai ter isso em mente. Eu acho que aquela ida à Flandres não é inocente. Eu acho que estes dois ciclistas são talentos mesmo de uma geração, vão marcar esta geração. Os dois estão muito acima dos outros. O espanhol vamos ver, mas se calhar duvido que seja tão completo, mas pronto, vamos ver. Mas estes dois acho que podem perfeitamente ter isso como objetivo. Tanto ganhar Mas os eu acho 5 mesmo- monumentos como as 3 grandes voltas. Mas o Remco Mas- acho que pode ser um bocadinho mais difícil porque o Remco não tem aquela ponta final do Pogacar. Pelo menos ainda, não é? É Ou pá, seja, tá bem, tem mas, sempre que chegar isolado. mas para que é que ele precisa disso se ele arranca e chega sozinho? Pá, não precisa de ponta final nenhuma. Está bem? Ok, aceito essa. Outra O questão Ricardo está com Robin. ar de quem já sabe a resposta. Espera aí, o Ricardo já Sim, sabe a sim. resposta. Só há 3. É o Só há Eddy Merckx, o de Fleming e o Rick Van Looy. Van Looy. E o mais recente então é que nos anos 70? Suponho que o de Fleming nos anos 79 foi a Pronto. última vitória dele. Portanto, Ok. Temos aqui 40 anos já e um ciclismo completamente diferente em que isto nunca mais voltou a acontecer. E fazer as duas, ganhar as 3 grandes voltas e os 5 monumentos. Ainda era mais espetacular, já que estamos a apontar Isso os é- mesmos nomes para as duas categorias. isso foi o Merckx. Só o Merckx, Eu, exatamente. eu sinceramente acho que Roubaix não é fácil nem para um nem para o outro. E portanto não excluo essa hipótese, como é evidente, mas acho que. E percebo que o ciclismo está a mudar um bocadinho até nesse sentido, não é? Mas não me parece a coisa mais fácil do mundo. Portanto, na verdade, eu aliás sou descrente em relação a isso e mesmo esse objetivo de ganhar as 3 grandes é uma coisa que eu não sei se faz assim tanto sentido já no ciclismo atual. Eu acho que qualquer um dos dois prefere ganhar o Tour 10 vezes do que ganhar as 3.
Mas A minha questão, eu introduzi as grandes voltas exatamente por causa disso, porque eles estão tão focados e vão atacar tanto o Tour que eu não estou a ver em que circunstâncias de carreira que o Pogacar vai querer fazer Mas o giro, não é? na algum ano, o Pogacar certamente vai ganhar o Tour e a seguir vai ganhar a Vuelta. E Mas a Vuelta, ok, a questão é o giro. e quando isso acontecer, ele vai ter aquela vontade. Bem, vamos lá ver se consigo completar a trilogia como Pogacar, conseguiu o Froome. Pogacar não ganha mais o Tour. eu sabia que ele ia dizer Olha, algo. pague-te os almoços que tu quiseres, pá, se isso acontecer. E corrijo só uma coisa, o Merckx nunca ganhou a volta. Ok, então nunca ninguém fez o número completo. O próximo ciclista a ganhar uns 5 momentos chama-se António Morgado, pessoal. Fácil. Ok. Ganha primeiro Roubaix do que Pogacar e Remco Em sub-23 ou em Elite? em Elite. Ok. Mas sem pressão. Essa pago-te os almoços e os jantares também que tu quiseres, então, como diz o Ricardo. Bem, pessoal, isto já vai longo. Antes aqui de passarmos à nossa mensagem de despedida, gostávamos só de dizer, nós vamos... Espera aí, deixa-me só fazer aqui uma correção. Tem Não mais quero, coisas a dizer. não quero deixar ninguém dizer em erro. O Eddy Merckx ganhou a Vuelta em 1973. Temos fontes contraditórias. Só para não deixar aqui. Epá, isto assim não pode ser, pessoal. Porque depois... Na edição cortamos o que se enganou. Vamos Isto confirmar não tem- agora a seguir. Isto não tem edição. Para com isso, Henrique. Não, mas Não tem calma, nada. depois do que já aconteceu em vários destes programas, claro O que Ricardo responde, não ganhou nada. o Merckx pode ou não ter Esta ganho. parte podem cortar, mas acho que não ganhou mesmo. Esta parte podem cortar. Então. Isto vai para lá, meu menino. Ou vai ser o quê? Pronto, mas não ganhou. Não sei o que é que o Prata está a ver, mas não ganhou. Ganhou Vamos continuar esta discussão. 1973. Então, Ricardo, quem é que ganhou a Vuelta de 1973? Tens que dar um nome. Pausa Odeg. para pesquisa. Odeg. É só ires ao Google e escreves Vuelta 1973. Tenho a dizer que aparece na história da Vuelta. Ah, ok, está cá, está cá. Está certo. Ok, então pronto, está fechado o debate. E ganhou quase todas as etapas da Vuelta. Já que era para ganhar em estilo. Antes de fecharmos, queria só mencionar, como vinha a dizer, antes da correção do Pratas, que nós vamos manter o podcast agora durante a off-season. Vamos fazer episódios especiais com alguns temas diferentes e onde também vamos ter mais tempo para este tipo de conversa solta que hoje já tivemos bastante neste episódio. Vamos ter episódios como os prémios False Plan, onde vamos apresentar aquilo que nós consideramos o melhor ciclista, a melhor vitória em etapa, o melhor gregário, uma série de... os globos de ouro do ciclismo do False Plan. Vamos falar das transferências, vamos falar um bocadinho do futuro do João, de outros ciclistas que se retiraram, da influência que hoje em dia a tecnologia tem no ciclismo e de alguns outros temas. Basicamente, o importante para vocês é saberem que nós vamos continuar deste lado. E pronto, da nossa parte é tudo. Até daqui a 15 dias. Como sempre, mencionar que nos podem seguir em falseplano.ghost.io para acompanharem antevisões, crónicas, dicas de fantasy, e que estamos também no Twitter, no Facebook, no Spotify e no YouTube, sempre sob o nome de Falso Plano. Muito obrigado a todos e até daqui a 15 dias. Um abraço. Tchau.